Fluminense 2, Internacional 0. Vamos conceituar os jogadores do Flusão com o nosso João Miguel Lotufo, começando com quantas estrelas, João Miguel, para o goleiro Fábio? Partidaça do Fábio, mais uma nessa Copa do Mundo de Clubes, extremamente decisivo pro Fluminense. Vou deixar ele com 4 estrelas, grande jogo. Quando o Fluminense precisou, ele estava lá para salvar, para fazer grandes intervenções no primeiro, no segundo tempo. Partidaça do Fábio. Ignácio. Belo jogo do Inácio também. Inácio conseguindo trazer uma boa segurança ali no sistema defensivo, jogando mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito, perdão. Acho que fez um grande jogo hoje, tanto por baixo quanto pelo alto, foi absoluto. 3 estrelas. Por que o Thiago Silva foi o craque 5 estrelas do jogo? Porque eu acho que o Thiago Silva foi muito importante para não deixar o Fluminense perder o foco, para o Fluminense não cair, por exemplo, num ritmo mais acelerado de trocação da Inter de Milão, o tempo todo comandando ali dentro de campo, conseguindo apontar onde o Fluminense estava falhando na marcação, ajustando, corrigindo junto com o Renato Gaúcho. Então ele foi um segundo treinador. E além de, como zagueiro, né, conseguir fazer cortes providenciais, sair para o jogo com uma classe absurda. Então para mim foi o melhor em campo hoje. Quantas estrelas pro Freitas? Também fez um belo jogo o Freitas. Tomou um cartão amarelo bobo no primeiro tempo, mas conseguiu segurar ali a onda, não cometeu mais faltas e também foi um gigante pelo alto, por baixo também mostrou muita segurança. Vou deixar ele com 3 estrelas. 3 estrelas pro Freitas. Samuel Xavier, quantas estrelas? Bom jogo do Samuel Xavier também, principalmente defensivamente. No ataque ele teve uma grande chance no primeiro tempo, acabou mandando para fora, colocou giz demais no taco, né? Ela acabou fugindo ali. Eu vou deixar o Samuel com 3 estrelas. Bela partida do Samuel. Martinelli. Grande jogo do Martinelli também. Um cara que conseguiu fazer aquela função box-to-box, né? De além de trazer uma boa segurança no meio de campo, trazer intensidade à marcação, dobrando o tempo todo. No ataque, ele é um cara que contribui também. Na jogada do primeiro gol, ele que divide, a bola fica com o Fluminense. E aí, o John Arias tem um espaço para conseguir o cruzamento que acontece o gol do Cano. Então, para mim, um grande jogo do Martinelli, 4 estrelas para ele. E o Nonato? Nonato também fez um belo jogo. Taticamente, foi uma partida quase perfeita, né? Ele entendeu muito bem a função que o Renato pediu para ele, de ser um meia de chegada, de ser um meia de mais aproximação ali do campo de ataque, mas também um meia de recomposição. Quando o Fluminense não tinha a bola, ele recompunha ali o sistema de meio de campo justamente para gerar essa liberdade pro John Arias e pro Germán Cano. Então acho que ele entendeu muito bem essa função, acabou cansando no segundo tempo. 3 estrelas pro Nonato. Facundo Bernal. Outro que fez um belo jogo tático, protegendo muito bem a defesa, encontrando bons passes ali, quebrando uma pressão da Inter, uma rara pressão da Inter de Milão, que não é muito de pressionar. Então foi um cara muito importante para a bola longa, para alguns passes que quebraram essa primeira linha de marcação da Inter. Vou deixar ele com 3 estrelas também. 3 estrelas para o Facundo Bernal. René. O René eu vou deixar com 2 estrelas. Acho que o René também fez um bom jogo defensivo. No ataque ele pouco conseguiu contribuir. Defensivamente ele tem uma pichotada ou outra ali que gera ali uma oportunidade perigosa para a Inter de Milão, mas nada que comprometesse, né, o jogo do Flu. Então 2 estrelas, uma partida na média do lateral esquerdo do Flu. John Arias. O John Arias é chovendo molhado, né, cara? Que jogo do John Arias. Mais uma partidaça do colombiano. É a válvula de escape do Fluminense, jogando mais avançado, encostando no Germán Cano, com liberdade para flutuar, caindo pela esquerda, caindo pela direita, jogando pelo meio, procurando e dando opção de passe o tempo todo. Era impressionante como ele não se escondia do jogo. Tem muito jogador que numa partida como essa se esconde, aceita a marcação. Não é o caso do John Arias. O tempo todo ele tá procurando a bola, o tempo todo ele tá querendo ser acionado. E quando ele é acionado, o Fluminense gera volume, o Fluminense gera chances perigosas. Então, John Arias, mais um grande jogo dele, 4 estrelas. 4 estrelas, John Arias. Germán Cano. Decisivo, né? Mais uma vez, decisivo. Quando o Fluminense mais precisa dos gols do Cano, é o momento que ele aparece. Tava lá bem colocado, ligado dentro da pequena área para fazer o primeiro gol do jogo e o gol que encaminhou essa classificação, né? Que deixou o Fluminense muito mais tranquilo em termos de jogo, em termos de estratégia.
para cumprir e executar o que foi treinado para surpreender hoje a Inter de Milão. Então, o Germancano, presença diária, finalizações constantes, algo que o centroavante tem que fazer. Se tem espaço, finaliza, confia no seu poder de chute. E o Germancano faz isso muito bem. Então, 4 estrelas pro Germancano. Saiu Martinelli, entrou o Hércules. Que entrou para ser um dos heróis também da classificação. Entrou muito bem, além de conseguir manter ali uma intensidade no meio de campo, foi premiado marcando o gol, né? O segundo gol que mata o jogo, que sacramenta o resultado de uma vitória muito merecida da equipe brasileira. Hércules, 4 estrelas. Nonato saiu, entrou o Lima. O Lima entra, mas eu acho que ele não consegue cumprir a mesma função do Nonato. Apesar de ele ter uma boa chance ali dentro da grande área, né, numa boa jogada dele com Arias, eu acho que faltou um pouquinho de inteligência em alguns momentos para ele segurar mais a bola, para não ter ali, querer acelerar o tempo todo. Cara, segura, dá uma cadenciada. Quem tem que correr atrás do resultado é a Inter de Milão, você tá tranquilo. Então acho que em alguns momentos o Lima pecou um pouquinho nesse aspecto e cedeu a posse para a Inter de Milão, que voltava ali para a pressão. Então, 2 estrelas pro Lima. Saiu o Cano, entrou o Everaldo. E o Everaldo não acho que entra mal, tá? Dentro da sua característica, né? Um centroavante que gosta muito de sair da área, que gosta muito de auxiliar nessa construção, encontrou bons passes, inclusive, é que falta ele dentro da área, né? Falta ele para finalizar. Essa é a nossa crítica pro Everaldo. Mas eu acho que ele entra bem, cumpre bem o seu papel, tanto que vira um ponta direita, né? Para recompor, para ajudar na marcação. 2 estrelas para ele. Facundo Bernal saiu, entrou o Thiago Santos. Cara, o Thiago Santos entra, toma um cartão besta, né? Até um pouco rigoroso demais da arbitragem. Ele entra mais desligado, né? Ele entra meio desligado, gera um escanteio bobo ali pra Inter de Milão. Eu vou deixar ele como estrela, talvez o mais abaixo hoje do Fluminense. Renato Portaluppi, o gaúcho, quantas estrelas? Hoje o Renato merece 5 estrelas, porque ele teve uma leitura perfeita do jogo. Ele sabia que a Inter de Milão é um time que não tem muito a característica de ter a posse de bola, não é um time de propor o jogo, é um time de transição, é um time de tentar atacar a profundidade, né? De tentar buscar ali os alas, que são jogadores mais perigosos pelas beiradas. E eu acho que o Fluminense neutralizou muito bem isso. A Inter de Milão teve poucas chances de atacar a profundidade com esses alas, seja o Di Marco ou o Dumfries pela direita. E foi muito efetivo, né? Foi muito eficiente nos contragolpes, nas transições rápidas que cederam os espaços, né? Por conta da Inter de Milão ter que jogar. E a Inter de Milão não tem essa característica. Então, um trabalho no início do Kivu, isso aí a gente viu a diferença. Já um trabalho que tá mais azeitado do Renato Gaúcho. Além de ter aquela provocação, aquela catimba, que faz a diferença, né? Tira o jogador do prumo, tira os jogadores da Inter de Milão do sério. Então, pra mim, hoje, 5 estrelas pro Renato. Ele foi perfeito. Desde a escalação até as substituições. Perfeito o Renato hoje.